Horas e 28 minutos. Está começando o Planeta Acre, Momento Verde no seu rádio. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre um projeto inovador para a rede pública de ensino aqui no Acre, o projeto Nossa Escola, capitaneado aqui pela Valquíria Garrote, mestra em recursos florestais, professora da UFAC, do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, Maurício. Bom, Valquíria, o que seria o projeto Nossa Escola? Bom, então, antes de tudo, eu estou representando um coletivo, né, que, enfim, começou a se reunir. São pais que, desde 2015, né, desde o final de 2015, começaram a se reunir, né, para discutir a questão da educação, principalmente dos nossos filhos, né. Então, acho que o que nos motivou, né, essa reunião, a formar esse coletivo, né, foi a busca por espaços diferenciados, né, para além do que é proposto pelo sistema de ensino educacional, seja ele público ou privado, né, assim como a busca por processos de ensino-aprendizagem centrados no desenvolvimento pleno do ser humano, em conexão real com a natureza e a cultura local. Então, é o que nos move, né, e motiva esse grupo de pais e que constitui um coletivo, que é o coletivo que nós chamamos de Nossa Escola, né? Então, como eu já disse, esse coletivo ele se formou no final de 2015 e é formado por famílias com e sem filhos, não é? E com diferentes formações, então, e que atua em vários locais, né? Então, eu, por exemplo, sou professora atualmente na universidade, na UFAC. Bom, enfim, tem pedagogos, sociólogos, antropólogos, engenheiros agrônomos e florestais. Mas, na prática, esse coletivo se reúne para discutir novos parâmetros necessários para introduzir parâmetros novos dentro da sala de aula? Não. Na prática, como é que se dá isso? Na prática, sim. São três momentos, né, que a gente pode também falar do que aconteceu, né? Porque é uma experiência que acontece, então, desde 2015, na verdade, quando a gente começa a se reunir para discutir a educação. E, como eu falei, nós estávamos, assim, também satisfeitos e também percebendo a falta dessa educação que é passada tanto no ensino público quanto privado para os nossos filhos, né? Falta do quê, no caso? De alguns conteúdos? Falta, enfim, não somente de conteúdo. Não, na verdade não é conteúdo, é pelo contrário, né? Então a crítica é essa também, inclusive, né? Porque as escolas ou o sistema de educação, eles estão muito centrados no conteúdo, né? Então, na questão cognitiva, racional, né? E aí se perde muito, se desliga do que é a realidade. Então, essas atividades que nós nos propomos a fazer com os nossos filhos, né? Então, primeiro de tudo, também tem uma base inspiradora que é a pedagogia Waldorf, né? Então, a questão da pedagogia Waldorf, ela pensa no desenvolvimento físico, espiritual, né? Intelectual, né? E, enfim, desenvolvimento espiritual, né? No espírito, no físico, no desenvolvimento intelectual do ser humano, né? Certo, só um parênteses. Gente, quando a gente fala em desenvolvimento espiritual, a gente está falando das questões da sensibilidade, do emocional das pessoas, né? Porque pelo que eu entendi, Valquíria, a escola tradicional, o método tradicional de ensino, ele tem muitas vantagens, mas ele coloca a ênfase apenas no racional, como você está falando. Isso. E ficam faltando práticas, vamos dizer assim, pé no chão, na terra, fazer uma horta, ou então você entrar realmente em contato com os elementos desse conhecimento, né? Com as mãos, com os pés, respirando, vivenciar, né? Ver o mundo, então, né? No caso, a metodologia de ensino Waldorf, ela tenta suprir essa lacuna. Como é que é isso? Explica um pouquinho. Eu acho que é uma outra forma de pensar a educação, né? E como seria, assim, mais holística? Isso. Traduz holística para o povão. Também, assim, como é que seria? Holística é quando você dá conta do todo, né? Então, nós somos... enfim, nós não somos só o intelecto, né? Nós não temos que dar conta, enfim, de problemas. Muitas vezes as escolas, elas estão ligadas assim, olha, nossa formação é ótima para o seu filho que vai passar no Enem, para passar no Enem, enfim, para o mercado de trabalho. Tudo para o mercado, e nada para a formação pessoal, né? E o que é a formação dos nossos filhos em relação ao que é o mundo de verdade, a formação para a vida, né? Então, assim,
Então a gente tem essa inspiração, mas não é somente, né, na pedagogia Waldorf, mas assim, é claro que existem outros referenciais. É claro que Paulo Freire tem também muito a ver com a gente, né? Enfim, até com o nosso trabalho, muitos de nós, não é? Então, assim, que eu até perdi um pouco o fio da meada, assim. A sua pergunta... Não, justamente assim, na prática, assim, o que esse coletivo está tentando introduzir dentro das metodologias de ensino já existentes, na prática? Então, na verdade, a gente não quer introduzir... Na verdade, a gente está fazendo até agora um contato com uma escola onde alguns dos pais, né, dos nossos filhos têm agora uma ligação mais direta dentro do ensino infantil, principalmente, né, que é a Cecília Meirelles. E isso também vem se dando porque a gente começa com uma coisa bem caseira, né? Os pais, enfim, discutindo essa educação, insatisfeitos com a forma da educação e querendo propor atividades diferenciadas, né? Muito ligadas à arte, ao lúdico e à natureza, né? Enfim, aí dessa experiência mais caseira, a gente também começou a se relacionar, né, a abrir para outros coletivos, inclusive que também buscam essa forma de estar no mundo diferenciada a partir da educação, né? E aí também a gente conseguiu apoio, né, também e parcerias, né, com a Fundação Garibaldi Brasil. E também agora a gente vem conversando também com a Secretaria Municipal de Educação. E, enfim, dessas conversas a gente tem tido também agora uma oportunidade de também chegar próxima à Escola Cecília Meirelles, como eu disse, onde alguns dos filhos, né, dos pais que compõem esse grupo também estudam, né, e principalmente ligado ao ensino infantil. Então, assim, também é importante a gente falar aqui um pouquinho que as nossas crianças vão de 3 a 13, 14 anos, né? E aí nós tentamos dividir, né, esse grupo, né, e proporcionando atividades diferenciadas. E também, retornando um pouquinho, né, a gente teve, assim, 3 momentos, né, dessa experiência da nossa escola. Então, no primeiro momento, a gente teve a experiência de viver um pouco mesmo o ensino infantil com a pedagogia Waldorf mesmo, através de uma pedagoga, amiga nossa, né, que veio, né, de Botucatu, fez a formação em pedagogia Waldorf, que é a Leila, né, e aí por um ano funcionou até mesmo na casa dela com essas nossas crianças, esse projeto dentro da expectativa de atender o ensino infantil. E ao mesmo tempo nós tínhamos atividades de contraturno, com música, contação de história, aquarela, enfim, aí ficou por um ano essa experiência. No segundo ano, nós tivemos, então, agora a parceria com a companhia Mangará, né, e onde que nós juntamos a nossa escola e o nosso quintal, que também tinha toda uma proposta muito ligada à arte, à terra, enfim, a várias atividades que aconteciam na casa desse pessoal, né, que constituía a Companhia Mangará. E o nosso quintal, né, enfim, proporcionou várias atividades, principalmente para o nosso grupo, abrindo também para outras crianças que vinham, não sempre, né, com a frequência que nós tínhamos, né, que eram todas as sextas-feiras, e vinham mais esporadicamente, né, também vivenciar essas atividades e o próprio grupo, né. Bom, aí depois o pessoal, né, partiu novamente para a caravana, né, esse pessoal, enfim, né, do teatro, eles foram novamente para o sul, né, e nós, então, tivemos que pegar essas atividades para nós. Nós assumimos, então, o grupo de pais assumiu, então, essas atividades. Então, a escola onde vocês estão inserindo essas atividades é a Cecília Meirelles? Não, a Cecília Meirelles, a gente está começando essa parceria. Que tipo de atividades são? Então, eu ouvi você dizer música, eu ouvi você dizer teatro, sim. Eu ouvi você dizer horta, ou seja, vocês estão ampliando o universo dessas crianças com essas atividades, sim. Né? No construtivismo tem um nome para isso, como é o nome disso mesmo? São atividades, eu esqueci o nome. Quando você
Pega aquela teoria, por exemplo, você aprendeu matemática, né? Sim. Ao invés de ficar discutindo a fórmula de Bhaskara lá, você vai e aplica na realidade, né? Você leva a criança para fora e fala, agora vamos a partir da realidade, a construção dos elementos que você tem na realidade. Usando temas transversais. Também. É isso que eu queria chegar, nesse ponto. Então, assim, a metodologia Waldorf, no caso, ela se preocupa com esses temas transversais, tanto quanto com os temas, vamos dizer, comuns de currículo, de grade curricular. Ela tenta equilibrar, ela coloca mais esse fator de vivência junto do que já está aparelhado. Eu acho que faz parte mesmo do currículo, todos esses aspectos, né? Então, assim, não é a mais, ele é intrínseco, né? Ele faz parte dentro da metodologia Waldorf da pedagogia é isso. Agora, né? dentro da escola normal é a mais, sim. Exatamente. Então, assim, porque na verdade também dentro da pedagogia Waldorf, né, você tem a divisão assim desse desenvolvimento do ciclo de aprendizagem a partir também dos setênios, né? Então, até o primeiro, assim, os setênios, né, de 0 a 7 anos, né? Então, o primeiro setênio, né? Então, assim, até o primeiro setênio, então, assim, não é como é na escola, a nossa escola, né, sem ser baseada na pedagogia Waldorf, né? Então, você vê hoje, né, muitas crianças, os pais têm muita ansiedade de que os filhos com 6 ou antes estejam lendo e escrevendo em letra cursiva, né? Então, assim, isso eu acho que que é tão precoce, sabe? Que você retira da criança, você está focando tanto no cognitivo e no racional que você retira da criança a possibilidade de desenvolver outras habilidades, outras competências, outras sensibilidades, né? Em relação ao mundo e a si mesmo, né? Focando apenas na ler, escrever, e, assim, ler, escrever. Qual é o significado? Então, para mim, por exemplo, uma coisa que quando eu vi que o que estava acontecendo com a minha filha, que tinha 3 anos no ensino infantil, que ela chegava de manhã e ela ia para uma sala fechada com ar-condicionado e começava a tentar entender o que eram aqueles símbolos, que eram as letras e qual era aquele significado e qual era aquela palavra totalmente descontextualizada de tudo, entende? Para ela aquilo não tem significado nenhum, na verdade. Por quê? Que eu tinha que aprender a ler e escrever com 3, 4 anos, muito precoce num processo mesmo. assim, eu tenho que saber contar. Então, letras, números, já fazia tão parte dentro de uma sala fechada com ar-condicionado, que eu não estava nem vendo a luz do dia. Então, para mim, e isso é a realidade de várias escolas, né? Que, claro, a gente está num calor enorme, mas assim, as crianças ficam fechadas no ar-condicionado e tendo dentro de uma bolha, você quer dizer, né? Memorizar, trabalhar com conteúdo e o que é, né, enfim, o significativo. Por que eu estou fazendo isso aqui agora? Então, na verdade, a pedagogia Waldorf trabalha a partir do desenvolvimento por setênios, né, assim, divide isso e tem toda essa questão de desenvolver, né? E aí, quando a gente fala o espiritual, é claro que não está ligado a nenhuma religião, é a questão espiritualista, né? O religar, né? Com a vida. O sentido maior da vida. Isso. Né? Então, assim, e assim, a questão da sensibilidade, da arte, de participar de um grupo, né? Questão social, né? Através da contação das histórias, né? Então, isso é bastante importante. Os ritmos, né? Então, a gente também está muito desconectado desses ritmos, né? Os ritmos da natureza, os ciclos, né? Então, e aí, nessas atividades, que, enfim, nesses 3 momentos que nós, como esse coletivo, fomos vivenciando. Então, é interessante que a gente tem o grupo de pais e o grupo dos nossos filhos que estamos crescendo juntos, né? Somos amigos, cada um trabalha também em locais diferentes, mas que, na verdade, nós temos muito em comum também, né? O que nós desejamos não somente para os nossos filhos, mas para a sociedade onde nós vivemos. Então, assim, a gente está se preocupando com os nossos filhos, mas a gente tem uma preocupação maior, que é a sociedade. Então, nesse sentido, onde nós vivemos e onde nossos filhos irão viver. Né? Eu adoraria que meu filho tivesse teatro, artes, aprendesse a fazer uma horta desde pequenininho. Ele adora isso. Eu vou molhar minhas plantas no quintal, ele vem comigo, tem 3 anos de idade, faz uma festa, uma bagunça, é o crescimento, eles crescem descobrindo. Sim. Né? Essa curiosidade. Essa curiosidade é natural, faz parte da natureza humana.
crescer, se desenvolver descobrindo, tendo o prazer da descoberta e não sendo obrigado a decorar nada. Sim. Né? É muito mais fácil e rápido você aprender pelo prazer da descoberta do que pela imposição, né? Sim. Bom, agora, então, eu adoraria que meu filho tivesse isso, né? Mas você disse que isso está restrito a uma escola, porque é um grupo de pais que tiveram essa ideia. Não é possível ampliar isso para a rede pública de ensino do estado todo, por exemplo? Não sei se é para o estado todo, mas a gente vai caminhando conforme então, dá. Nesse sentido, com quem vocês estão conversando? Como é que está sendo a coisa toda? Então, isso que eu queria até resgatar, que você fez essa questão em relação a Cecília Meirelles, né? Que eu falei, não, então a gente está lá porque temos, né, filhos dos pais que também estão lá. E aí, o que a gente vai propor também, claro, também com muito cuidado, porque a gente não quer atropelar nada, enfim, né? A gente vai junto com a coordenação pedagógica, a coordenação, né, geral da escola, propor atividades que a gente faz com os nossos filhos. Então, assim, nesse último semestre aqui, né, que agora é de 2018, né, o primeiro semestre de 2018, então nós que tomamos a frente, né, então nós pensamos em várias atividades, inclusive que contemplasse vários ambientes da cidade. Então, nós fomos na UFAC, no Horto, que mais? No Museu de Paleontologia da UFAC, no PZ. No Horto nós fomos em 2 momentos, né, junto com a Neiva Nara também, que foi super especial, onde foi trabalhada a música, onde foi trabalhado o espaço que o próprio Horto Florestal, né, proporciona. Enfim, pintura, né? Nós trabalhamos com eles. Só uma digressão, você falou de espaço, né? Hoje as pessoas estão, e as crianças estão sendo acostumadas a ficarem presas no espaço quadradinho de um celular de algumas polegadas na frente dela e passam triste, no né? meio do horto e no meio das maravilhas e de tudo e não vê nada, Exatamente. Né? Só vê o que está no quadradinho do celular, Exatamente. Né? Pelo amor de Deus. Então, é nesse sentido que a gente quer realmente... despertar mesmo, né? Na verdade, despertar não, proporcionar que esses espaços sejam explorados e vivenciados, e claro, de uma forma também conduzida, né? Orientada, a gente né? Tem uma orientação, a gente pensa sobre as atividades, a gente planeja, enfim, nós somos também na Comissão Proíndio, né? E esquecendo de falar. Isso, estão estendendo isso para os indígenas também. Não, a gente visitou o espaço da Comissão Proíndio, e onde eles, enfim, vivenciaram esse espaço. A gente teve também a participação do IBAN, que é um Kaxinawá, né, pertencente à etnia Kaxinawá, que veio trabalhar também com as músicas, né, ele estuda as músicas, né, e, enfim, ele veio fazer esse trabalho junto com as crianças, com a gente, com a dança, enfim, falar dos rituais ligados às músicas, né? Nossa, gente, então, isso é muito relevante. A gente tem hoje a sociedade, alguns segmentos da sociedade, perseguindo as nossas matrizes culturais africanas, indígenas, né? Sim. Chamando isso de bruxaria, de malvadeza, de coisa do demônio. E são nossas matrizes culturais, a nossa cultura. A gente é brasileiro porque a gente tem essa matriz, a gente tem essa personalidade, esse jeito de ser flexível, né? Eles falam, tentam tipificar, mas a gente é o que é porque tem influência dos indígenas, tem influência dos africanos, da religiosidade deles, da cultura deles. Então não é para demonizar isso, gente, com respeito a todas as formas de religião, né? Mas se uma religião prega a tolerância e o amor ao próximo, não é para a gente se achar melhor que os outros e começar a achar que tudo é do demônio, que tudo que não é igual à nossa cara, né? Sim. Mas continua, vamos lá. Então, e o IBAN, ele é o estudioso, dentro do povo dele é o professor, estudioso das músicas ligadas à ayahuasca, né? A ayahuasca. Isso, então aí foi o momento que também ele mostrou, né, para as crianças, eles cantaram juntos, enfim, foi bastante interessante. E também no momento que a gente foi para a Comissão Proíndio, a gente também fez o momento deles plantarem na horta, enfim, entenderem que lá era um espaço de formação, né? Porque lá é um espaço de formação dos agentes agroflorestais indígenas, né? E então teve toda uma construção, assim, quer dizer, em todos os espaços onde nós vamos, existe essa construção de entender o espaço, enfim, os significados. E claro, né, poxa, a gente está no Acre, onde tem 16 povos indígenas, como que nós não vamos falar e viver, né, as possibilidades eles, né? Que tem. Então, assim, aí a gente também proporcionou atividades manuais, né? Artesanato. Tipo a construção do olho de Deus em mandalas, com lã. Fizemos também trabalhos com madeira. Enfim, uma série de trabalhos manuais que também fazem parte. Então, assim, a arte e a natureza
ela tem que estar muito próxima dessas, assim, tem que estar muito presente, na verdade, né, nessas atividades. Ela, na verdade, é o nosso ponto de partida, né? Porque é essa forma de sensibilização, de religação com o mundo real. E, enfim, como a gente tem diferentes idades, também a gente vai discutindo de formas diferentes, né, essas atividades com eles mesmo. Assim. Então, tem desde o só o sentir mesmo, vivenciar, e tem algumas atividades com os mais velhos, né, os mais velhos de 12, 13 anos, né, onde a gente tenta aprofundar um pouco mais, né, o entendimento deles e essa percepção e essa experiência, né. Então, assim, a gente também, através da Fundação Garibaldi Brasil, a gente também está agora compondo, né, e junto com outros coletivos, né, a Câmara de Arte e Educação, né, que teve agora o Fórum Cultural, né, então, que também a gente vai discutir tudo isso, né, educação, arte e educação. Onde vai ser essa Câmara? Está programada para quando? Não, é a Câmara Municipal, assim, dentro da Secretaria Cultural, não né, vai ter um encontro, municipal. Não, teve o Fórum, né, que a Secretaria Municipal de Cultura, né, eles, enfim, reuniram várias, como que se fala? Agora não me vem a palavra. Enfim, não só a arte e a educação, mas todos os artistas, né, todos os espectros dentro todas as tendências, no caso. Dentro da cultura, para tratar, fizeram um fórum cultural. E eles estão falando sobre as câmaras, né? Então, eles nos convidaram, eles sabem desse movimento nosso, dessa nossa, enfim, nossos encontros, nossas discussões, e nos convidaram, então, para compor a Câmara de Arte e Educação dentro da Secretaria de Cultura, né, Municipal de Cultura. E essa relação também que a gente também está tendo com a Secretaria Municipal de Educação, também nos aproximando, enfim. Então, nós estamos caminhando assim, né, aos poucos. Na verdade, a gente não tem grandes aspirações, porque também cada um de nós está envolvido nos seus próprios trabalhos, enfim. Mas, assim, a gente quer, sim, de alguma forma, ser um referencial a partir de uma crítica que se faz a essa forma de educação, e ser um referencial e expandir o quanto é possível a partir também das parcerias que assim, a gente consiga construir, né, com essas parcerias, né? Enfim, e eu acho que é isso que a gente pretende mesmo, né? Quando a gente vem aqui falar sobre nossa experiência, é justamente, acho que, chamar um pouco a atenção do que, enfim, parece que está tudo normal, está tudo certo com a educação, mas eu acho que não, sabe? Enfim, e que nós propomos, né, com atividades relativamente simples, né, nós propomos outras vivências, outras experiências para as crianças, né? Onde tem esse desenvolvimento mais integral mesmo do ser humano. Um desenvolvimento pleno, né? Em vez de Desenvolvimento privilegiar pleno. apenas um aspecto, deixar a pessoa presa na sala de aula, proporcionar vivências, Sim. outras visões, sentir o próprio corpo, trabalhar com a música, com a voz, com a dança, terra, com a natureza. exato. Ou seja, perceber o seu entorno. Isso é necessário para o desenvolvimento da criança, é mais do que necessário. Isso. Né? Então, quer dizer, isso é passível de entrar no currículo? Você acha que não é passível de entrar no currículo? Eu acho que é totalmente, sim, com certeza. E aí, assim, também preciso lembrar, né, que agora também a gente tem uma parceria que também é muito importante, que é o Clube dos Sargentos da Polícia Militar, que está disponibilizando o espaço, né, que é lá na Floresta, no bairro Floresta 2, se não me engano. Posso estar falando errado, mas acho que é. e aí... Só da polícia ofereceu? Porque tem um clube lá, né, onde tem a concentração de vários pais desse grupo que compõem esse coletivo. Então, nessa conversa, inclusive a Patrícia Roth, né, que é uma das, enfim, mães que fazem parte desse grupo, né, poderia citar várias mães, né, queridas, e pais queridos que estão nesse movimento e que, enfim, a Patrícia, junto com o Marco, que é seu esposo, e na verdade acho que várias outras pessoas que compõem ali aquele coletivo ali no bairro,
estão fazendo um reflorestamento ali, né, da área deles, né, ali perto, junto no clube. Então eles já têm uma relação com o clube, com esse espaço enfim, numa conversa eles cederam esse espaço para que a gente possa então realizar as atividades. Ou seja, uma outra vantagem dessa metodologia é que reintegra a criança à sociedade, à comunidade dela, né? Faz Sim. ela olhar para a necessidade da comunidade. Aquele bairro, né? Então o que está sendo feito também de prático, né? Então, e aí tem outras crianças que também moram na vizinhança que também estão participando da atividade, né? São incorporadas também, que é bem legal, bem interessante também essa proposta de dar essa oportunidade para as crianças que estão ali no bairro, algumas, né, participando também das atividades, né? Então está sendo bem legal. Enfim, aí eu acho que agora a gente tem para o próximo semestre, nós estamos também pensando como que vai ser, né? E na verdade acho que a gente está pensando que a gente quer um produto final para o final desse semestre agora, né? E tendo esse produto final seria a gente está pensando numa peça de teatro, um alto de Natal, alguma coisa assim. Lá na escola? Esse grupo de crianças, junto com os pais, enfim, e com outros profissionais que estão interessados também em participar e apoiar essas atividades, né? Então, onde as crianças, elas, enfim, estariam compondo as músicas, reinterpretando, assim, a gente pensa, talvez, ainda não está nada certo, mas talvez pensando, ou a gente vai pegar, enfim, uma peça pronta e vamos trabalhar essa peça, ou vamos, enfim, reinterpretar a história, criar as músicas, o cenário, os instrumentos musicais. Então, são como um produto final e a gente teria todo esse percurso até esse produto final, que é ao longo desse semestre, ir trabalhando os subprodutos, digamos assim, ligado às músicas, ao figurino, ao cenário, enfim, a gente está agora pensando nisso, tendo também esse envolvimento com a Cecília Meirelles e ainda também tendo a possibilidade de fazer, né, essa exploração em relação a outros ambientes, participar com outros coletivos, enfim, né, enfim, a gente está tentando pensar agora no percurso, fazendo um pouco do que a gente já fez, né, de explorar esses outros ambientes dentro da cidade e estreitar um pouco a relação com a Cecília Meirelles. Então, seria um pouco isso que a gente está pensando agora para o futuro, né, nesse próximo semestre. Assim. Perfeito, mas porque esse tipo de ideia, de se colocar na educação, ela é muito necessária. O problema é que o Estado está aparelhado e a educação está aparelhada dentro, vamos dizer, de certos parâmetros já que ficaram, de certa forma, rígidos, mas assim, a sociedade como um todo está percebendo que precisa flexibilizar isso, né? Tornar a escola mais arejada, mais humana, né? As crianças, né, menos bitoladas, né, em certos aspectos, né? Apenas racionais, né? E deixando de lado a vivência do crescimento integral, né? Sim. Então é isso. Eu acho que cada vez mais, né? Porque assim, as pessoas estão cada vez mais conectadas, né, no mundo virtual e a gente está tentando fazer o processo oposto, que é conectar com o mundo real, né? Isso aí. E aí eu só queria também, assim, aproveitar esse momento e dizer que nós estaremos também participando, né? E assim, quando a gente fala que a gente tem relação com outros coletivos, né? Lembrando que tem professores também na UFAC, né, na área, né, pessoal da arte e educação, né, e pessoal que, assim, o professor Leonel, enfim, professora Hanna, que são agora professores do curso de música, né, não, desculpa, de artes cênicas, desculpa, que, enfim, também estão movimentando, né, e que também discutem, que vêm de experiências também de São Paulo em relação a essa discussão da escola, que é a escola pública mesmo, né, dentro dessa proposta. E eles estão à frente do segundo seminário de arte e educação, né, que vai acontecer agora também em agosto, né, de 1 a 3. E nós estaremos também, nós como coletivo Nossa Escola, estaremos também participando, né, de uma mesa redonda, onde nós vamos, né, colocar nossas experiências e também nesse momento vai ter uma aproximação, né, dos secretários de Cultura e de Educação, né, para discutir mesmo. Então, assim, são vários movimentos. Nós, como coletivo, estamos aqui nos movimentando
e, enfim, fazendo todas essas atividades com nossos filhos e, de alguma forma, conseguindo também expandir para outras crianças e outros espaços, né? Mas existem outros coletivos que também estão preocupados e que também a gente vai se fortalecendo nos encontros, enfim. Então, de 1 a 13 vai ter esse seminário, né, de arte e educação lá na UFAC, e eu acho que vai ser também um momento muito interessante para essas discussões, né? Então, em que lugar da UFAC vai ser esse encontro? Acho que vai ser no centro de convenções, se eu não me engano, assim, até depois tem na página da UFAC, vai ter todas as informações direitinho, assim. Perfeito, Valquíria. Bom, o programa infelizmente está chegando ao fim, a gente tem 1 minuto para terminar o programa, Valquíria. Sim. Tem mais algum dado, alguma coisa, algum recado que você quer dar antes da gente fechar? Eu achei ótima essa entrevista, eu acho que, assim, desejo muito boa sorte, né, esse coletivo, né? Realmente a educação está precisando disso. Eu gostaria muito que meu filho participasse disso, depois eu vou te procurar para ver se eu me integro. E outras famílias também que têm interesse, por favor, deixe um telefone, alguma coisa de contato para quem tem interesse nesse movimento, engrossar esse coletivo, poder participar. Sim, claro. Então, assim, a princípio eu posso deixar agora, assim, né, o meu e-mail, né, que seria o contato inicial, né, e então quem tiver interesse eu posso ser a ponte, né, as pessoas podem escrever para mim e a gente pode ir conversando, enfim, né. Qual que é teu e-mail? Então, o meu e-mail é garrote, GARROTEV de Valquíria, né, garrotev, @yahoo, né, YAHOO.com. Não coloquem BR, tá. Não tem BR. Então repete por extenso, garrotev@yahoo.com. Então, assim, aí, enfim, claro, né, eu estou aqui representando esse coletivo, e isso tudo que nós fazemos é feito a muitas mãos, com muito carinho, né, por nós, pelos nossos filhos e, como eu disse, também pela sociedade, né, porque, assim, a gente quer expandir o que nós acreditamos e o que nós fazemos no nosso trabalho para os nossos filhos primeiro, porque seria muito incoerente a gente não conseguir fazer isso com os nossos próprios filhos, né? Tem que testar em casa para depois ver se dá certo. E, enfim, nós fazemos isso, né, com essa perspectiva mesmo, assim, para nós, nossos filhos e uma sociedade melhor mesmo, assim, onde a gente consiga viver de forma conectada mesmo, realmente, com a vida, com o mundo. Mais aberta e menos bitolada, né? E com a cultura local, enfim, com a arte, e é tudo isso que a gente, enfim, acha que é o que nos une como coletivo. Assim. Perfeito, Patrícia. Valquíria. Valquíria, perdão. A Patrícia está aqui, não? A Patrícia está espiritualmente aqui, era para ela vir também. Era para ela estar aqui também. Muito obrigado, Valquíria. Obrigada, Maurício, eu que agradeço. O programa Planeta Acre é feito para você que se preocupa com a qualidade de vida no nosso estado, na Amazônia e no planeta. Nosso boa tarde especial vai para todos os aniversariantes desse mês de julho. Planeta Acre é um momento verde no seu rádio e chega ao seu final. Fique ligado no Planeta Acre todas as sextas-feiras, das 13h30 às 14 horas. Espero que tenham gostado, pois o programa é feito com muito carinho para todos vocês. Aguardamos seu telefonema e suas sugestões. Apresentação Maurício Galvão, produção musical William Arruda, divulgação em mídia, fotografia Cristina Lacerda, sonoplastia hoje é da Toinha Oliveira, jornalista responsável MJ, direção executiva de programação e produção MJ. Este programa é uma realização da Fundação Aldeia de Comunicação. Boa tarde e até a próxima sexta-feira.